Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 40, versículo de número 1 em diante. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro e o padeiro. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. E disse então José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antes, quando era seu copeiro. Porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, vai te enforcar, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez o copeiro tornar ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Digam amém. Nós estamos dentro do contexto vivendo os sonhos de Deus. Tivemos a introdução 2 domingos atrás, a primeira mensagem domingo passado, essa é a segunda mensagem de uma série. Se vai à frente ou não, Deus vai colocar o nosso coração. O propósito é compreendermos que os sonhos de Deus é o plano de Deus para a nossa existência. Não viemos para esse planeta por acaso, não estamos aqui para nada, ou simplesmente para passar um período nesse planeta e voltarmos da origem do mundo dos espíritos. Precisamos compreender que há um projeto de Deus, há um propósito de Deus, há um querer de Deus. A compreensão disto é muito importante, porque
Quando nós estamos no centro da vontade de Deus e do propósito de Deus, a palavra se cumpre. E a palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam. A cooperação de todas as coisas, ela leva você ao propósito de Deus. Isto é físico, isto é espiritual, isto é material, são os recursos, tudo coopera. Quando você está no propósito de Deus, as portas se abrem, o recurso vem, a saúde vem. Você pode até cair do avião, vai sair limpando o pó. Não caiu o avião da Chapecoense e não saiu gente viva. A gente imagina que de um acidente de avião sai alguém vivo. Porque isso é para você entender que não tem doença. Não tem doença. Quando Pedro estava preso na prisão, e ele louvava a Deus de madrugada, e os presos ficavam lá assustados, ele também dormia na prisão, como quem dorme o sono dos inocentes, como se fala, tranquilo. E por que essa tranquilidade? Porque no outro dia estava marcada a sua morte. Ele dormia. Por que ele dormia? Porque ele recebeu uma palavra de Jesus dizendo: quando tu se tornar velho, tu vai onde você não quer, vão te levar onde você não quer, vão vestir você com o que você não quer, você vai ser levado pela mão. E Jesus estava dizendo para ele: você vai morrer velho. Alguém está me entendendo? Ele entendeu que ele estava no propósito de Deus, cumprindo o seu chamado apostólico, e disseram para ele: você vai morrer amanhã. Não morreu. Na madrugada o anjo abriu a prisão, todas as portas da prisão foram abertas, caiu as algemas que amarravam ele no toco, o anjo pegou ele pela mão, tirou ele da prisão. Ele pensou que era um sonho, porque ele estava dormindo, acordado com isso. E ele foi então na casa onde eles estavam orando por ele, que ele bateu lá, a empregada não sabia, é o anjo, porque morreu, vai morrer no outro dia, mataram antes. Disse: não, sou eu mesmo, não tem nada de anjo aqui, é eu mesmo, eu estou vivo. E continuou o seu ministério. Quem está aí, diga glória a Deus. Portas se abrem, recursos vêm, Deus manda quando você está no propósito. Então sonhar os sonhos de Deus é estar no centro do propósito, é entender que Deus está com certeza cuidando para que o sonho dele na sua vida se cumpra. Quem está entendendo da glória a Deus? Nós estamos dentro do dicionário, vamos compreender hoje que o sonho de José, aquele sonho que ele teve quando criança, que o levou, que os irmãos foram contrários, que se tornou preso, que foi parar no Egito, que foi na casa de Potifar, que aprendeu o idioma, que ali cresceu e prosperou, e que depois teve uma situação e veio parar nesse cárcere. São os caminhos de Deus que às vezes nós não entendemos. E nesse cárcere, ele se deparou com duas pessoas que vieram de dentro do palácio, porque o alvo era o palácio de Faraó. Mas para ele chegar no palácio, ele tinha que ter conexão. E Deus estava mandando a conexão. O Faraó ficou indignado com o padeiro e com o copeiro e mandou os dois para a cadeia. José estava lá. José era o chefe da cadeia, irmãos. Ele é que determinava o que se comia e o que não comia. O comandante deixou a responsabilidade dele. Porque mesmo quando você está vivendo uma situação muito ruim, muito difícil, mas você ainda sabe que Deus está te abençoando pelo aquilo que acontece. Porque tem gente sempre pior. No ambiente que você está, do ruim que você é melhor do que os outros. Alguém está aí, não? Alguém está aí, não? E a conexão começa aqui no versículo 5, se você tem sua Bíblia, pode ler comigo, e diz assim: o copeiro e o padeiro, e ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite. Diga, na mesma noite. Noite na Bíblia é tempo de dificuldade. O choro pode durar uma, a alegria vem pela manhã. Noite na Bíblia é um tempo de dificuldade que a gente enfrenta. E quando você está sonhando o sonho de Deus, quando você está sendo ministrado pelo propósito de Deus, outros estão sendo ministrados pelo propósito de Deus. Na mesma noite, um sonhou sobre a videira, o outro sonhou o padeiro, e tinha mais um sonhador que estava ali. Naquela mesma noite, eles sonharam, porque enquanto você está construindo o sonho de Deus para a sua vida,
Pessoas também estão sendo construídas por Deus, porque a sua conexão com a deles levará você ao propósito de Deus, e a sua conexão com a deles levará eles ao propósito de Deus. Você não constrói todo o sonho de Deus na sua vida sozinho, precisa estar conectado. Quem está aí? Os teus sonhos que você está sonhando, tem gente sonhando agora também, que Deus vai conectar a sua vida. Diga isso aí para o seu vizinho: os seus sonhos serão conectados a outros que estão por aqui. Glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí, não? Sem a conexão de outros fica difícil. Veja que Deus aproximou José de um lugar, levou ele para uma situação desagradável, que estava lá na prisão. Mas de repente, naquele lugar que ele não compreendia o que estava acontecendo, chegaram dois para que ele pudesse então conectar. Agora veja bem, eu não tenho menção na Bíblia de José interpretando outros sonhos. Eu tenho menção dele sonhando, falando para os pais sobre os feixes de trigo que se prostraram. Eu tenho menção dele sonhando sobre o sol, as estrelas e a lua se prostrando. Eu tenho menção dele sonhando aquilo que estava relacionado a ele, falando do que Deus ministrava no seu coração. Mas dele interpretações, neste momento, ele estava conectado com duas pessoas sonhando. Ele disse: as interpretações dos sonhos são de Deus. E naquele momento nós descobrimos que ele não era somente alguém que sonhava, mas era alguém que era usado por Deus ao sonho dos outros. Falar de novo, ele era alguém usado por Deus aos sonhos dos outros. E ali ele então revelou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. E olha, tem que ter coragem para dizer o que ele falou para aquele padeiro. Porque o copeiro falou: eu sonhei com a videira, tinha 3 ramos, tinha viúva, eu espremi, enchi o copo, dei para Faraó. Isso são 3 dias, você vai voltar para o teu posto, Faraó vai restituir você. Aleluia. O padeiro se empolgou e disse: é verdade, eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinha 3 cestos cheio de pão, coisa maravilhosa, feita por padeiro, que coisa abençoada. E aí, 3 dias você vai ser enforcado. Não são as profecias de hoje que só conta aquilo que é bom. Tem umas profecias aí que só Jesus na causa. Não se vê essa certeza, essa clareza, essa coragem de falar a verdade. E ele estava revelando aqui os sonhos, e eu queria que você entendesse uma coisa também nesta noite. Se José não tivesse revelado os sonhos do copeiro, ele estaria servindo o copo na mão de Faraó? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eis a questão. Ele apenas revelou um sonho de algo que Deus já ia fazer. Isso faz você compreender. Às vezes as pessoas ficam correndo atrás de revelação e de profecia, como se não fosse revelado, não fosse acontecer. E o pior do que isso não é o fato de não ser revelado, não fosse acontecer. O pior é quando é revelado pela mente humana e não acontece. E a pessoa fica pautada em algo que ela recebeu, que não se tem a seriedade disso que estamos vendo. Porque se eu for revelado ou não o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. As revelações foi para dar paz ao coração, ou aquelas que são verdadeiras, para chamar a nossa atenção para levarmos a vida a sério. Porque eu fico pensando como é que ficou o copeiro, o padeiro, depois de receber a revelação que ia ser enforcado. Então Deus também dá a revelação para a preparação do indivíduo. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Então não é revelação que faz as coisas acontecer na nossa vida, nem profecia. É Deus que faz acontecer. Aquilo que é falado, às vezes, é simplesmente para trazer paz ao nosso coração. A gente não deve se mover, deve continuar no lugar que está para cumprir o propósito de Deus. Quem está aí? Agora veja bem, irmãos. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, e é muito importante: na realização dos sonhos alheios está a conexão para cumprir o seu. Na realização dos sonhos alheios
está a conexão para cumprir os seus. Portanto, ajude-os. Foi na revelação que José deu para o copeiro, que criou a oportunidade dele chegar em Faraó. E às vezes, nós não queremos nos envolver com os sonhos alheios. É por causa do sonho do copeiro que Faraó chamou José para completar o seu e completar o de Faraó também. Faraó também teve sonho. O sonho das espigas magras, das vacas magras, das espigas gordas e das vacas gordas, dos 7 anos de abundância e dos 7 anos de muita miséria que houve naquela nação, que morreu gente, e que foi a salvação de Jacó, a sua tribo, porque José foi levado para lá para essa salvação. Agora, quando a pessoa não quer se envolver com o sonho dos outros, ele pode estar privando uma conexão que Deus colocou para o futuro. E quando nós privamos os outros de a gente se envolver, de ajudar o sonho do outro, nós estamos criando uma conexão para o futuro. Tem pessoas que têm sonhos perto de você e que você não faz nada para ajudar, não quer ajudar, não participa da ajuda, e você está cortando uma conexão do seu sonho se realizar. Compreenda que eu não estou falando de coisas dentro da comunidade. Aqui nós passamos 2 horas por domingo, uma vez por semana. Alguns vêm na quinta, alguns vêm na escola, mas na grande maioria 2 horas por domingo. O que eu estou falando de sonhos e projetos é na sua vida secular. É lá na sua profissão, na sua função, naquilo que palpita o seu coração, no seu comércio, no seu negócio, naquilo que você vive sonhando em acontecer, em que você tem aquilo dentro de você, você acorda, você sente. Estou falando desses sonhos, sonhos de realização no contexto que vai abençoar a vida de outras pessoas dentro desta cidade, dentro deste estado e quem sabe dentro deste país, e por que não dizer no exterior, se Deus pode levantar pessoas aqui para isso. É desses sonhos que nós estamos falando, e são dessas conexões que nós estamos falando. Conexão de pessoas que às vezes você não quer ajudar, não quer participar, porque pensa que não tem nada a ver com você. Porque José podia ficar quieto, mas ele não ficou. Ele podia ouvir o sonho e não se incomodar. Ele se incomodou até com o comportamento do padeiro e do copeiro, porque eles já estavam ali há algum tempo. Eles sonharam e disse: vocês estão tristes e atribulados, sonhamos, não entendemos o sonho. Ele disse: conta um sonho, porque Deus é um Deus de revelação de sonhos. Ele se preocupou com a tristeza, com a luta que aqueles homens estavam tendo com os seus sonhos, e a participação dele conectou ele ao seu futuro profético na presença de Faraó. Sabe o que acontece? Na participação do sonho de um escravo, ele teve a conexão com o rei. Vou falar de novo, quero que você diga para o seu vizinho: na conexão do sonho de um escravo, na participação do sonho com o escravo, ele teve conexão com o rei. A primeira interpretação de sonho dele não foi para o rei, não foi para alguém grande, não foi para alguém expressivo, foi para um escravo, eunuco, escravo de Faraó, preso, estava lá na cadeia junto com ele. Às vezes nós menosprezamos os pequenos e não entendemos que está nos pequenos as conexões para algo grande. Eu poderia falar muito aqui, mas o tempo não me permite. Mas Deus está falando do teu coração. Às vezes nós menosprezamos os pequenos, em ajudar os sonhos dos pequenos, em ministrar os sonhos dos pequenos. E são nestas conexões que Deus nos levará a degrau grande, a nos colocará diante de grandes realizações. O nosso sonho passa por pessoas pequenas, que às vezes nós não damos nem importância. Escravo de Faraó, teve um sonho, que se vire. Não. Ele sonhou, José se interessou, participou, trouxe a paz e foi lembrado no momento certo. Quando você participa do sonho de outros, por pequenos que sejam, pode ser um degrau ou muitos degraus, para que você realize o seu na presença de Deus. Sonhos que se completam, que se realizam. Segunda coisa que eu quero que a gente aprenda aqui, é muito importante.
Está no versículo 23, último versículo do que nós lemos. Diga para o seu irmão: viva sem murmuração por causa da ingratidão. Se o bem que você faz não é retribuído no tempo que você esperou, não reclame, não perca a fé não, irmão. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu acredito que José conseguiu chegar na presença de Faraó e se tornar o primeiro ministro do Egito, que quando o copeiro foi restituído ao seu cargo, José fez um pedido: lembra de mim, cara. Eu estou aqui, é injusto, eu estou pagando algo que eu não fiz, eu fui vendido como escravo, eu fui colocado aqui, por favor, lembra de mim, pá. E não teve lembrança. A Bíblia diz que o copeiro não lembrou de José. E eu sei que eu estou ministrando o coração de muitos aqui que ficam pensando: pô, pastor, ajudar o sonho dos pequenos, já ajudar pessoas, já ajudei tanta gente, já levei tanto. Ixi, dá para ver pelo rosto daqui. Já tomei tanto, a gente faz. Irmão, entra na fila aqui, por favor. Ingratidão, traição, perseguição, ministério, isso faz parte da vida da gente. Gente, você trabalha, ajuda, abençoa, é curado, estava morto, doente, e é próspero, Deus abre porta, você usa aquilo que Deus te deu, e tem que usar mesmo, eu não tenho problema com isso, e abençoa, e de repente a pessoa vira as costas para você e ainda fala mal de você. Todo líder de GC aqui já sofreu um pouquinho disso, todo supervisor já sofreu um pouquinho disso, todo coordenador já sofreu um pouquinho disso. Eu me lembro que quando eu comecei os grupos de crescimento, alguém dizia: pastor, agora eu entendo o senhor. Que antes era tudo eu. Aí quando os líderes começaram a se envolver com pessoas, começaram a entender, gente que trabalhou, ajudou, de repente ficava falando mal do líder. Digo: meu Deus, mas eu ajudei fulano, eu orei por fulano, eu estendi minha mão, até dei dinheiro, até ajudei financeiramente, agora eu não presto. Eu digo: bem-vindo ao clube. Agora, não é porque as pessoas são infiéis, não é porque o bem que você fez não é retribuído no tempo que você esperou, que você tem que reclamar. Não perca a fé. Diga para o seu irmão: ajude sempre o sonho do outro. Espere Deus no tempo certo. Espere Deus no tempo certo. José não se revoltou, não murmurou. Não tem menção bíblica dele se revoltar e não murmurar, porque ele sabia que ele tinha um sonho e Deus ia cumprir um sonho. E se não foi desta vez e desta maneira, ele sabia que Deus levantaria outro. Mas toda bênção na vida de pessoas um dia traz uma colheita. Entenda o que eu vou te dizer: a gratidão do homem no tempo errado pode não dar em nada, pode prejudicar o seu sonho. Imagine comigo se o copeiro ouvisse José, porque a gente está passando as nossas lutas, e a gente queria que tudo fosse resolvido esse mês. Não, esse mês eu quero terminar dezembro, eu quero ter grana para as férias, esse mês tem que resolver tudo, Deus tem que fazer esse mês, e a gente está nessa, não tem nada de novo. José também disse: lembra de mim. Estava usando a força humana, a capacidade humana, a influência. Olha, eu revelei o seu sonho, fui eu que abençoei você, eu é que estou te dizendo, agora quando estiver lá no Faraó, lembra de mim. E não lembrou. E tem gente que fica magoado, frustrado, para baixo, esquece, desiste, desvia. Mas vocês que estão aqui não são desses. Vocês são dos vencedores, daqueles que levantam a cabeça e vão vencer em nome de Jesus. E José é desses também. Ele ficou ali de pé, sabendo que Deus tem o tempo certo. Se o copeiro tivesse revelado José no tempo errado, chegasse lá: eu vim aqui, estou aqui porque tem um hebreu lá na cadeia que falou que eu ia vir, e aconteceu, o cara revela sonho, e foram injustos com ele. A mulher de Potifar mentiu, ele está sendo injustiçado, foi vendido como escravo, e Faraó podia ter soltado ele da cadeia, e José, perna para que te quero, voltava para o seu povo. Chegava lá feliz na casa de Jacó: meu filho voltou, que maravilha. Só que quando viesse os 7 anos de fome, e quando o Faraó tivesse o sonho dele, que precisasse do sonho da interpretação de José, a nação ia morrer de fome. Gratidão no tempo errado
pode ser catastrófico na sua vida. Não fique triste com quem não te agradece. Não fique triste com quem não te reconhece. Não fique triste com aquilo que não estão reconhecendo e devolvendo para você. Se alegre, porque o teu sonho continua e Deus vai fazer no tempo certo a vitória chegar na sua vida. É no tempo certo. Diga para o seu irmão, é no tempo certo. Meu Deus. Ser lembrado no tempo certo é que nos levará ao sonho completo de Deus. Viu aquelas coisas que alguém lembra da gente e a gente diz, meu Deus, nem lembrava mais dessa pessoa. Não falei de você, citei você, lembrei de você. Faraó teve o sonho, porque o seu sonho precisa guardar o sonho de outro. O seu sonho precisa guardar o sonho de terceiros. Faraó teve o sonho, porque era lá que José tinha que chegar. Antes de Faraó sonhar, não dava. Ia ser prejuízo. Faraó teve o sonho. Chamou os magos, encantadores, os sábios do Egito. Ninguém interpretou o sonho. E Faraó estava atribulado. E tomava mais uma. E tomava. Daí ele pegava a mão do copo do copeiro. E o copeiro viu que o Faraó já estava, já estava, nessa casa tem goteira. Já estava tentando abafar o sonho. Aí ele disse, pô, ninguém interpreta o meu sonho. Lembrei do hebreu. Ele disse, Faraó, o senhor me mandou para a cadeia, lembra, mandei? Pois é, eu tive um sonho lá assim, o cara contou certinho que eu ia voltar e que o padeiro ia morrer. O padeiro morreu e eu estou aqui. O cara tem revelação de sonho. Olha o momento certo da gratidão. Chama José, faz barba, dá banho, troca roupa, chega na presença de Faraó, revela o sonho, entrega o plano e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Faraó disse, no trono eu sou mais poderoso que você. Só no trono. Você vai mandar em toda a nação. Irmão, ele mandou em toda a nação. De um dia para o outro, Deus mudou a sorte de José. E ele mandou na nação inteira. Enriqueceu o Faraó. Cuidou do seu povo. Cumpriu-se aquilo que estava sonhando quando tinha 15 anos de idade. Sua família se prostrou. Seus pais se prostraram. Seus irmãos se prostraram. Porque Deus é um Deus que cumpre sonhos daqueles que estão esperando nele. Uau! Tempo certo. Lê em casa, não agora. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito. Não lê agora, pelo amor de Deus. Senão vou achar que a mensagem está ruim. Eclesiastes capítulo 3. Fica pertinho de Provérbios e Salmos. Terceira coisa que eu quero que você aprenda. 2 sonhos e 2 propósitos diferentes. Diga comigo, 2 sonhos e 2 propósitos diferentes. Tem sonho que te leva à vitória, que é sonho de Deus. Mas tem sonho que te leva à morte, que é sonho humano. E você vai aprender um pouquinho a diferença de um para outro, para você não confundir os teus sonhos da tua vida com os sonhos de Deus para você viver. Quem está aí, dá um amém. Então diga para o irmão, descruza o braço, dá um sorriso e diz que está bom. Nós vamos ter de pano de fundo aqui, presta atenção. O mundo é o Egito. O Egito representa o mundo aqui. O palácio é o palco da vida, é onde nós estamos vivenciando, é o nosso ambiente. Faraó são as pessoas a quem servimos. Faraó representa as pessoas a quem servimos. No contexto do que vamos ver. Um sonho gerou vida, restituição e vitória. É o caso do copeiro. O outro gerou vergonha e gerou morte, que é o caso do padeiro que foi enforcado. Vamos começar pelo padeiro. Abre comigo a Bíblia de novo. Versículo 16, se não me falha a memória. Quem encontrou diz amém. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem o sonho do copeiro, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Diga, sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. O cara aqui é o cara, obra de padeiro. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça.
Então respondeu José: a interpretação são 3 dias, dentro de 3 dias, Faraó vai levantar a tua cabeça e vai te enforcar, e as aves comerão a tua carne. Olha o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, aliás. O sonho do padeiro era um sonho egocêntrico, era um sonho humano. Primeiro ele estava sonhando sobre ele, sobre a exaltação de quem ele era, sobre a minha cabeça. Sai daqui, pessoal. É a minha inteligência, é a minha capacidade, é a minha força, é o que eu sei, a minha formação, é o meu pedigree, é o meu DNA, é o meu curso, é o meu Harvard, né? Saiu bonito o meu inglês? Não, é meio misturado, né? Mas todo mundo entendeu. Alguém está aí, não? 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, eu que carrego isto. Eu quero que você compreenda eu dentro. No cesto mais alto, aquele cesto top, havia de todos os manjares de Faraó. Faraó precisa do que eu tenho. Faraó aqui representa as pessoas, não esqueça. Faraó precisa do que eu tenho. Dos manjares de Faraó, obra de padeiro. O padeiro estava dizendo: eu sou o cara. Não, eu estou sonhando que eu faço, eu aconteço. E Faraó, ele gosta daquilo que eu sou, que eu faço, que eu tenho, que eu realizo. Alguém está aí, não? Alguém está aí, não? Presta atenção, querido. Este sonho, o sonho do padeiro, é o propósito egocêntrico. Eu faço, é a minha capacidade. Tudo sai de mim, sai da minha cabeça, da minha inteligência, da minha preparação. Eu sou capaz. Quando o sonho seu está centrado no seu eu e na sua capacidade, porque você diz: eu vou fazer e vou acontecer, porque eu estou preparado, eu fiz, eu estudei, eu me capacitei, e eu não estou aqui falando nada contra estudar, se capacitar, e isso tem que ser feito. Eu não estou falando sobre a preparação, o estudo, porque eu gosto de estudar, ainda vou fazer seminário essa semana ainda. Gosto de aprender, defendo, creio nisto. Agora, quando isto é movido pelo meu eu, e quando isso sobe comigo em qualquer ambiente de trabalho que eu estou trabalhando, eu faço, eu aconteço. Esses sonhos não são sonhos que geram vidas, e não são sonhos que exaltam a Deus, são sonhos para a morte. O eu, da capacidade humana, vai dar certo porque eu sei, porque eu dou conta. Bate no peito, deixa comigo. Não, isso aí eu tiro de letra. E às vezes está tudo fácil mesmo, está tudo. Ele não estava sonhando algo que era normal. O problema aqui é que ele estava sonhando algo que era do seu ego, achando se o Faraó precisa de mim. Obra de padeiro. Padeiro mora era o chefe dos padeiros. Ele pensou: eu sou o cara. Agora veja bem o que a Bíblia diz. Ele alimentava os pássaros. Os pássaros vinham com medo que estava na sua cabeça. E pássaro na Bíblia é demônio. Jesus disse: o bom semeador semeou, e alguma parte caiu em vários lugares. Aqui caiu na beira do caminho. A Bíblia diz que Jesus falou que os pássaros vieram e comeram. Quando ele interpretou essa parábola, ele disse: os pássaros são os demônios que vêm e tiram a semente que foi plantada no coração. O egocentrismo alimenta demônios. Não foi Faraó que comeu da mão do padeiro, que é sinônimo do povo, das pessoas, dos que precisam. Foi os demônios que vem de cima, vem por alto, vem sem ser convidado, mas vem por quê? Porque existe uma exaltação do homem, um egocentrismo, uma arrogância pessoal, e daí é ambiente de demônio. Ele estava se aparecendo acima da minha cabeça. Todo mundo tem que ver: esse cara sou eu. Alguém está entendendo? Quando o sonho do indivíduo não é alimentar as pessoas, o Faraó, é uma vida centrada na sua autossuficiência, na sua capacidade humana, quem se alimenta disso são pássaros, que vêm sem ser convidado. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao orgulhoso. E soberba na Bíblia, irmão, não é roupa importada. Isso não é soberba, isso é dinheiro, porque custa caro.
Soberba na Bíblia não é carro importado, isso não é orgulho, isso é dinheiro também que custa caro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Orgulho na Bíblia não é você usar um relógio caro, uma roupa cara, se você comprou e pagou. Você teve dinheiro, comprou, pagou, o direito é seu. Tem muita gente andando de chinelo de dedo que é orgulhoso. E se você oferece um chinelo novo, senão isso aqui está bom, não precisa de ajuda. Eu dou jeito, eu vou comprar com o meu dinheiro. Não preciso mendigar nada para ninguém. Claro que você nunca ouviu isso, mas eu já vi. Alguém está aí, não? Então respira, pelo amor de Deus, e dá um glória a Deus aí. Sonho egocêntrico é sonho para a morte. É sonho que nos leva à morte. É sonho que alimenta demônios. É sonho que não tem projeto que vá se cumprir. É sonho humano. Agora o outro sonho, o sonho do copeiro. Vamos lá. Bíblia maravilhosa. Versículo 9. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse, versículo 9: eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face. Estava de frente com a vide. E na vide 3 ramos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas, as espremias, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo para Faraó. Uau, que diferença de sonho. O sonho não é mais eu faço, eu aconteço, mas ele está dizendo, eu estou de frente com a videira. E videira na Bíblia, você já sabe de quem está falando. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Videira na Bíblia é aquilo que nos traz, que nos serve, e não que nós somos a centralização. O sonho do copeiro era um sonho de servir, e não um sonho de ser. É um sonho de contribuir, e não um sonho de aparecer. É um sonho de conexão, e não um sonho de autossuficiência. Ele disse, eu vi a videira, eu estava de frente, face a face com ela, face a face com Jesus, que já passou com o encontro com Deus. Eu estava com a videira. Essa história foi contada pelos judeus no decorrer dos milênios em que se tornou nação, depois que saiu do Egito. Todo judeu conhecia essa história e sabia que eles se tornaram nação, que foram salvos da fome que aconteceu nos 7 anos de miséria, porque José revelou um sonho de uma videira para um copeiro, que falou dele para Faraó, e ele então chegou e se tornou o primeiro ministro do Egito. Foi a videira que José sonhou, foi a videira que ele revelou, que o colocou diante de Faraó e o tornou o primeiro ministro do Egito. E esse sonho era contado de uma videira extraordinária. Mas o dia que ele chegou, o dia que ele pisou no planeta Terra, e o dia que ele pôde falar com o seu povo, ele pôde dizer, vocês conhecem uma história de uma videira, mas eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira que alimenta, eu sou a videira que enche o seu copo, eu sou a videira que você estava esperando, eu sou a videira que supre todas as suas necessidades e faz os seus sonhos se cumprirem. Quem pode aplaudir Jesus por isso, irmão? É Jesus. Sonho que gera vida. Sonho que gera vida. O copeiro, para cumprir o seu propósito, ele dependia da videira. O copeiro, para poder servir as pessoas, que era Faraó, no seu exemplo que eu dei, ele dependia da videira. Não é autossuficiência, é dependência. Não está em mim, está nela. Não é eu sozinho, é eu com ela. Eu não sou o todo, eu sou um canal. Eu recebo, eu me encho e eu entrego. Diga comigo, eu recebo. Fala forte, mas eu recebo. Eu recebo, eu me encho e eu entrego. Isto é sonho de Deus que se cumpre na sua vida. Isto é sonho de Deus que muda a sua história. Isso é sonho de Deus que Deus quer que realize em você. É o sonho que você recebe dele para abençoar a outros. Mas você se enche
primeiro passa por você, mas você não é o centro, você não é o tudo, você não é capaz sozinho, você precisa dele e depende dele. Que coisa maravilhosa a Bíblia, irmão. Nós não podemos achar que os sonhos do orgulho, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência, da nossa capacidade humana vão cumprir os propósitos de Deus. Mas podemos entender que aquilo que estamos fazendo, mesmo que por momentos chegamos no cárcere, o Senhor vai restituir, porque a videira, ela está participando para tornar os sonhos de Deus realidade na sua vida. Aleluia! Ele usava a sua capacidade para servir. José disse: esse sonho é sonho para a vida, é sonho para sucesso, é sonho para ficar na história.